Estamos recebendo hoje no programa da Fronteira do Conhecimento o professor Dr. Jarbas Caiado Neto, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos e um dos fundadores da Optoeletrónica S.A., uma empresa que foi fundada em 1985 através de uma associação de professores oriundos do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e que esteve entre as 100 empresas que mais cresceram no Brasil no período entre 2003 e 2006, isso de acordo com uma lista publicada pela revista Exame. Vamos então continuar a falar de empreendedorismo e vamos começar exatamente este segundo bloco falando da Opto. Meu caro Jarbas, a Optoeletrónica é um exemplo de sucesso em termos de empreendedorismo, mas ela esteve quase em risco de fechar. O que é que aconteceu e qual é a situação da empresa neste momento? Mas eu gostava de saber o que é que aconteceu para ela ter aquela tremideira. Olha, Rui, a atividade empreendedora, essa é uma questão que é importante. A atividade empreendedora, ela é uma atividade de alto risco. É uma atividade que você tem chance de crescer muito rápida, mas é uma atividade de alto risco. Qualquer investimento que você faz em que o retorno é alto, é um investimento de mais risco do que um investimento tipo poupança. Quando você investe na poupança, você ganha basicamente a correção da inflação, tem grandes ganhos. E uma atividade de empreendedora, especialmente empreendedora em tecnologia, é uma atividade que você pode multiplicar o seu capital rapidamente e, no entanto, você corre riscos. Então, não é normal empresas novas de tecnologia, sabe, elas nascerem e morrerem, sabe? Mas normalmente o empreendedor ele luta para ter o sucesso, porque o que ele quer é esse retorno. Então, as empresas, então, elas passam por crise. A empresa que ela não tem a capacidade de dar a volta, né, o turnaround, elas simplesmente sucumbem, sabe? Então eu diria o seguinte, que a Opto já passou por várias crises. Sempre as crises da Opto foram acompanhadas, quer dizer, foram precedidas desses planos governamentais, o plano cruzado, por exemplo, o plano Bresser e vários desses planos aí, sabe? Sempre a Opto passou por crises bem graves. E agora não seria nenhuma surpresa, sabe, a Opto passar por uma crise devido à conjuntura super agressiva, né, que a economia brasileira está passando, sabe? Em 2010, a Opto tinha 400 funcionários e quase a metade disso eram engenheiros ou físicos, tipo 20 físicos na Opto, em 2010. Foi uma época que a Opto faturou quase 100 milhões de reais por ano, no ano de 2010. E é uma empresa que crescia numa velocidade estrondosa. A velocidade de uma empresa, de crescimento de uma empresa de tecnologia, se ela for bem gerida, ela é uma velocidade exponencial. A razão disso, quer dizer, no caso da Opto é simples. Se você fizer um gráfico do faturamento da empresa em função dos anos e puser numa escala, coisas para física, numa escala logarítmica, você vai ver que dá uma reta perfeita, acho que de 86 a 2010. Essa reta perfeita significa um crescimento exponencial, né? Estou falando em gráfico logarítmico. Então, crescimento exponencial é um crescimento explosivo. E a razão disso é que em tecnologia o que acontece? Você desenvolve uma tecnologia, ela vira um produto. Essa tecnologia, normalmente, ela gera duas novas tecnologias. Esse é um número mais ou menos mágico.
E essas duas tecnologias vão dar 2 produtos que vão gerar 4. Quatro. E aí vai multiplicando. Isso aí, se você fizer no limite de contínuo, isso é um crescimento exponencial. Então, o que acontece? Você tem um crescimento exponencial e a dívida da empresa, ela também cresce atrás. Exatamente. Porque a empresa, ela usa capitais para poder se reinvestir, quer dizer, a tecnologia ela não brota do nada, ela tem um investimento muito forte para você criar tecnologia. Então, atrás do crescimento, você tem um crescimento exponencial, tem um crescimento exponencial das dívidas bancárias, tributárias, e esse modelo funciona perfeito. É porque vai em paralelo, né? Vai em paralelo. Tanto é que, como eu falei, né, de 86 a 2010, esse modelo foi perfeito. Acontece que em 2010 nós tivemos uma mudança, o primeiro mandato da atual presidente, certo? E ficou absolutamente claro, eu como gestor da empresa na época, certo? Ficou absolutamente claro para mim que não ia dar certo, certo? Que não era um modelo que incentivava a produção, era um modelo baseado na tal nova matriz econômica, que no fundo é a produção, é o consumo interno, e o consumo interno está associado à produção interna, vinha de China, etc. e tal, produto. Então o que aconteceu? As duas curvas, o faturamento e o endividamento seguiam bonito, sabe? E de repente o faturamento a partir de 2010 ele fez uma curva e cruzou. Quando cruza, significa que você está devendo mais do que você está faturando. E aí daí para frente é prejuízo, um prejuízo que ele basicamente ele explode. Por quê? Porque outro problema sério, estrutural do país é esses juros absurdos que o Brasil tem. Tá? E você, quando faz a curva descendente, em termos de ganhos, em termos de... Você, é difícil começar a recuperar, porque é muito difícil, porque a outra continua a subir, a curva do endividamento continua, ela continua a caminhar, ela não para. Então, cada vez que um afasta da outra, é um prejuízo maior e é uma situação complicada. E estamos a falar de uma Opto, ela está sediada na cidade de São Carlos. Estamos a falar de uma Opto que tem uma especialidade, que quem não conhece a Opto vai agora... Eu gostaria que você falasse da Opto em termos do que é que ela tem criado e quais são os projetos dela neste momento, que são realmente muito importantes. É interessante você notar que como é que pode o sistema brasileiro não apoiar uma empresa como a Opto. Por que eu digo isso? Porque a Opto trabalha são 3 áreas de atuação. A primeira área de atuação é a área médica. A Opto, nós fazemos produtos de alta tecnologia para o diagnóstico e tratamento de doenças em oftalmologia. Portanto, vocês desenvolvem estes equipamentos que estão aparecendo Exatamente. Aqui na nossa tela, não é? Isso. São equipamentos de altíssima tecnologia que foram totalmente desenvolvidos na empresa, por exemplo, aqui microscópio cirúrgico, retinógrafo, campímetro, laser de amarelo, laser verde e vários outros equipamentos, crosslink, laser de YAG. São equipamentos que tratam as doenças do olho humano, e o olho humano é o primeiro, quer dizer, o homem, na realidade, é o seguinte: o homem foi feito para viver 40 anos. O que a gente vive há mais de 40 anos, ele já é lucro, porque o homem das cavernas vivia 30 e poucos anos. Então, o que acontece? O envelhecimento do nosso corpo humano, o primeiro nos nossos instrumentos que começa a falhar é o olho. Então, a doença comum, as primeiras doenças da velhice são presbiopia, né, a capacidade de focalizar que você perde, né, então a chamada vista cansada, e depois vem a catarata e assim por diante. E depois vem muitas outras doenças associadas a envelhecimento, tanto no olho como aparecem em outros dos nossos órgãos. Certo? Mas o olho, ele tem um impacto
enorme na população. Quer dizer, uma pessoa cega é uma pessoa totalmente inútil, porque ela não tem capacidade de andar, de trabalhar, sabe? Porque cada vez mais vão criando mecanismo para melhorar esse panorama. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa que não consegue ler, quer dizer, limita muito. Tá? Perder a visão é muito traumática para a pessoa e para a economia. Você perde uma pessoa, principalmente se for uma pessoa formada, tem um custo associado muito grande. Então, a Opto faz esses equipamentos que você pode curar a pessoa, e não deixar a pessoa ficar cega, ou curar a pessoa cega, sabe? Com esses instrumentos. Um descolamento de retina é uma coisa que cega a pessoa em uma semana, e a gente faz um laser que cura esse descolamento de retina. Tá? Então essa área é extremamente estratégica para o país. Outra área que a Opto atua, essa que eu estou mostrando aqui, é a área de satélites. Quer dizer, o Brasil é estratégico para o país ter o domínio da área espacial, porque você tem associado a ela, tem a telecomunicações, tem a área de imageamento para desmatamento, para controle de movimentação de pessoas, sabe? E a terceira área é a área de defesa, sabe? A Opto faz toda a parte ótica dos sistemas de defesa. E os sistemas de defesa, eles são muito baseados em ótica, sabe? Um sistema de visão noturna, sabe? Tem um general que eu conversei uma vez, que ele falava isso: o soldado brasileiro é um soldado cego, porque o soldado, guerra durante o dia é só para Hollywood filmar, as guerras acontecem à noite. Claro. E o soldado brasileiro não tem sistema de visão noturna. Sabe? Então, é um soldado que... Não só para a guerra em si, mas também para a própria defesa territorial, né? Estamos a falar de fronteiras. Controle de drogas, isso mesmo. Movimentação. Dentro da Amazônia, por exemplo, no escuro, se tiver uma pessoa, ela quase que ilumina as árvores, sabe? Com a emissão do corpo nosso. Aí você tem que ter o aparelho para ver, fazer a visão noturna. Então, olha, o que eu comecei a falar aqui? Como é que pode uma empresa que trabalha em 3 áreas que são extremamente estratégicas para o país, e é uma empresa que tem uma carga tributária de quase 50%, quase 50% do faturamento são impostos, e não tem nenhum incentivo do atual governo para poder voltar, quer dizer, continuar crescendo, voltar a crescer ou ter alguma coisa. Não é nenhum incentivo financeiro, é simplesmente dar condições da empresa crescer. Então essa vem naquelas questões que eu estava conversando no bloco anterior, né? Os incentivos para inovação e para o empreendedorismo. Nesse momento, o que é que a Opto está desenvolvendo? Não, a empresa está num processo de recuperação judicial, e ela está, a gente acha que essa área de defesa e espaço é uma área que depende muito mais de relações governamentais do que de tecnologia. Quer dizer, apesar de a gente ter tecnologias de fronteira, tá? Na realidade, quando a gente começou a desenvolver defesa e espaço na Opto, a gente achou que era onde a gente ia trazer as tecnologias de fronteira, que a gente utilizaria na área civil, na área médica. Mas essa área de defesa e espaço é uma área muito mais importante, relações governamentais, do que a tecnologia. Tá? Então, a gente pôs à venda, tem uma concorrência internacional para a venda da área de defesa e espaço, e essa venda ela vai gerar recursos para a área médica, certo? Voltar a se reativar. A área médica tem tecnologias fantásticas, tem equipamentos que foram desenvolvidos na área médica, certo? Que foram equipamentos desenvolvidos em primeiro lugar no mundo, foi na Opto. Sabe? Por exemplo, o sistema de crosslink, para poder muitas doenças da córnea, na realidade a córnea é mole, sabe? Quer dizer, ela é dura, mas com a doença ela fica mole. Então, um processo chamado de crosslink, em que você faz uma fotodinâmica dentro do olho,
dentro da córnea, endurece a córnea. Isso não existia no mundo inteiro e foi desenvolvido aqui na Opto junto com os médicos da Escola Paulista de Medicina. O primeiro laser amarelo para oftalmologia foi desenvolvido na Opto, foi posto no mercado pela Opto. E por que o amarelo? Porque o amarelo era o laser dos sonhos dos oftalmologistas, porque é onde a retina é mais sensível no amarelo. Então os lasers começaram no verde, no infravermelho, e não tinha nenhum laser amarelo, e a gente lançou com a tecnologia que a gente adquiriu na Austrália, certo? A gente trouxe para o Brasil e desenvolveu esse laser amarelo. Então é uma área, né, área médica, que tem muita tecnologia, muita inovação, e isso aí, a tendência era crescer, mas faltou capital, faltou na verdade o mercado, quer dizer, o mercado faltou o mercado para a gente, sabe? E o capital de giro realmente ficou comprometido com essa crise aí, e a empresa daí para frente é uma bela caída. Mas agora estamos praticamente na reta final desse programa, Jarbas, mas ainda vale a pena ser empreendedor? Com certeza, certo? Eu acho que eu diria que tem uma parte de pessoal, né, que você está gerando riqueza para você, sabe? E tem também um compromisso, né, que todo brasileiro tem, um compromisso social de estar gerando riqueza, novos empregos, emprego de qualidade para a população brasileira, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem, não adianta dizer que não tem, mas essa parte pessoal, ela é forte, e a gente tem que parar com essa mania que nós fizemos voto de pobreza. Nós queremos ser ricos, e por isso que a gente faz empreendedorismo. Jarbas, muito obrigado. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer ao professor Dr. Jarbas Caiado Neto pela participação e pelas informações que partilhou com todos nós. Quero também agradecer à minha extraordinária equipe que está por trás aqui da sua TV, o Braz Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer sugestões, elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é mesmo para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá. Tchau.